Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta quarta-feira. Médicos param de trabalhar em hospital da região metropolitana de Belo Horizonte porque estão sem salário há 4 meses. Uma notícia boa na saúde é que 99 leitos foram inaugurados hoje no Hospital do Barreiro, mas ainda falta muito para a unidade estar em pleno funcionamento. Mais um caso de racismo ganha repercussão nas redes sociais. Dessa vez, uma professora foi o alvo. O crime teria sido cometido pela mãe de 2 alunas. A Polícia Civil recupera a carga de eletrodomésticos roubados na casa do suspeito. Servidores municipais de Belo Horizonte aceitam reajuste salarial oferecido pela Prefeitura. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. E hoje foi o último dia de celebrações dos católicos em nome de Padre Eustáquio. Tribunal de Contas de Minas Gerais condena 10 ex-vereadores de Nova Lima e um ex-prefeito a devolver aí cerca de R$500 mil aos cofres do município. E também vamos falar de todos os detalhes dos jogos de Atlético e Cruzeiro nesta noite. Estas e outras informações a partir de agora. A Polícia Civil recuperou uma carga de eletrodomésticos roubada com a avaliação desses objetos roubados em torno de R$120 mil. Os produtos estavam na casa do suspeito que teria roubado o caminhão. O homem alega ter comprado a carga de um terceiro. Romerson Alexander de Almeida, de 33 anos, foi preso na BR-040, na Grande BH, enquanto dirigia este carro roubado no dia anterior, no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte. O suspeito tem várias passagens pela polícia por roubos e também pela Lei Maria da Penha. Romerson é apontado por meio das investigações como autor de roubos a cargas em Belo Horizonte, região metropolitana. O suspeito também teria envolvimento no roubo desse caminhão, com dezenas de painéis para telões e outros eletroeletrônicos. Todo o material é avaliado em R$120 mil. O motorista do caminhão foi abordado por volta de 1h30 da manhã na Avenida Severino Balesteros, próximo à Ceasa, logo após a prestação de serviço em um evento. Ele foi libertado logo em seguida na BR-040. Através de investigação e sistema de monitoramento, a polícia conseguiu localizar o caminhão e os materiais roubados. Eles estavam na casa do suspeito no bairro São Pedro, em Esmeraldas, na região metropolitana. Douglas é o dono do caminhão. Depois do susto, ele está aliviado por ter recuperado o caminhão e os materiais. A polícia, civil trabalhou aí com a inteligência deles aí, com a informação que nós passamos, fizeram um ótimo trabalho, recuperou a carga toda, inclusive todos os parafusos, não faltou nada. A polícia segue com as investigações em busca de outros suspeitos de terem participado do crime. Participaram 2 indivíduos, conforme apontado pela vítima, não descartamos a participação dos demais, mas ainda não foram identificados e estão sendo realizados levantamentos nesse intuito. Há uma semana, o Hospital Fundação Vespasianense de Saúde só está atendendo casos de urgência e de emergência. Os médicos cruzaram os braços porque estão com salários atrasados desde abril. Segundo a instituição, o governo do estado não tem realizado o repasse de verba mensal de pelo menos R$100 mil para custear os atendimentos. A dona Maria trouxe a filha grávida de 8 meses ao hospital com dores, precisando de atendimento, mas na recepção não ouviu o que gostaria. Diz que não tem médico aí, né? Como é que a gente faz? Eu moro em São José da Lapa, agora para eu poder sair com ela para ir para outro canto? Não tem como, né? Por se tratar de um caso de urgência, a garota passou pela consulta. Mas é só assim que o hospital está funcionando, com atendimentos de urgências e emergências. Os médicos estão com salários atrasados há 3 meses e, por isso, estão em greve. Segundo a presidente da instituição, um dos motivos da crise é a falta de repasse do governo do estado no programa Rede Resposta. Nós tivemos aí um atraso em alguns repasses, né, que a gente vinha regularmente recebendo, e isso impactou num atraso também do pagamento do corpo clínico. E, após alguma assembleia feita aí, eles optaram por fazer uma paralisação. O hospital é referência na microrregião, atende pacientes de 7 cidades. A estrutura é boa, tem todas as salas equipadas e conservadas e mantém uma média de 250 cirurgias por mês. Mas desde o dia 23, com a paralisação dos médicos, está tudo assim, vazio.
Outro impasse que o hospital enfrenta é a contratualização com a prefeitura. Atualmente, o executivo repassa R$ 170 mil por mês, mas o valor já está defasado. A diretoria da instituição espera uma resposta de um reajuste desde maio deste ano. Esse valor está para ser aumentado desde o início dessa nova gestão. Essa presidência, inclusive, já assinou o documento para a nova contratualização, mas estamos esperando desde maio que esse repasse seja feito. O secretário de Saúde de Vespasiano explicou que aguarda uma vistoria para aumentar o subsídio. A gente recebeu uma orientação da Superintendência Regional de Saúde para que a gente aguarde uma auditoria que o Estado irá fazer no hospital para a gente poder fazer essa nova contratualização. Então a gente entende que dependendo da auditoria, no prazo de até 3 meses, a gente consiga regularizar essa situação. O aumento é de R$ 100 mil por mês, mas enquanto o valor não é reajustado e o repasse estadual não chega, quem sofre é a população, que fica praticamente sem atendimento em Vespasiano. E caso o dinheiro não chegue, o pior ainda pode acontecer e o hospital fechar as portas. Eu não quero considerar essa hipótese, mas quando se trabalha só com despesa e a receita não aumenta, nós não temos o que fazer. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde esclareceu que o Hospital Fundação Vespasianense de Saúde é beneficiado pelo programa PROHOSP Incentivo, que realiza os pagamentos mediante o cumprimento de metas de atendimento. A Secretaria informou que o repasse está regular. Disse ainda que está previsto para o hospital um recurso de R$ 79.690,09, referente à parcela excepcional do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais SUS-MG, mas que ainda não há previsão para o pagamento. Em relação aos repasses referentes à urgência e emergência para a instituição, a Secretaria informou que as competências de janeiro a maio de 2017 foram pagas. Já as de junho, julho e agosto, totalizando aí R$ 193.278, serão pagas conforme a meta alcançada pelo hospital. 99 leitos foram inaugurados hoje no Hospital do Barreiro na primeira fase de ampliação da unidade. Desde que foi construído, o hospital vem sendo alvo de críticas, porque ainda não funciona em sua plenitude. Vamos agora para a nossa redação, onde está a repórter Luciana Viana, que tem as informações. Luciana, parece que já tem aí um prazo fechado pela Prefeitura para o Hospital do Barreiro estar em funcionamento pleno, não é isso? Boa noite. Tem sim, Nácia. Boa noite a você, boa noite a todos. 90 leitos já estavam funcionando, né? Com essa ampliação, a unidade agora opera com 189 leitos, o que representa 42% dos 451 leitos previstos. Agora, essa capacidade de cirurgias também aumenta, né? Com essa ampliação para 920 por mês. Até agora eram menos de 200 cirurgias por mês. Bom, o CTI também foi ampliado, tinha 10 leitos, agora são 30. Com essa nova estrutura, as equipes de enfermagem, de médicos e de administração praticamente dobraram de 382 para 653. O prazo dado por Calil é ano que vem, 2018, viu? Em março, 100% de funcionamento. Tomara que cumpra. Tomara. Bom, gente, uma outra informação que foi apurada hoje pela Luciana tem relação aí com uma operação da Polícia Federal. Luciana, a polícia está investigando aí mais um esquema de corrupção, não é isso? Pois é, uma operação chamada Lucas. Essa operação, ela desencadeada em 4 estados, entre eles Minas Gerais, mais o Distrito Federal. As investigações apontam um esquema fraudulento, criminoso, que teria movimentado 3 milhões de reais entre 2010 e 2016. A investigação teve início a partir da denúncia de frigoríficos e empresas, de laticínios fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. Bom, havia propina aí nessa história toda. Servidores do Ministério anulavam multas aplicadas às empresas beneficiadas por esse esquema aí fraudulento, viu? Ok, obrigada, viu, Luciana? Mais um caso de racismo ganha repercussão nas redes sociais. Dessa vez, uma professora da rede municipal de Araporã, que fica no Triângulo Mineiro, foi o alvo. O crime teria sido cometido pela mãe de 2 alunas, que inclusive confessou para o nosso repórter que as gravações feitas no WhatsApp são verdadeiras. A mãe enviou a mensagem de áudio racista a uma outra professora que havia deixado a instituição e nela a mãe ofende a substituta, dizendo que não gostava de pessoas negras. Mudou a professora da Larielle também. Hoje só que a Cláudia ficou. A partir de amanhã a Roberta. Eu falei, mas tá
Falei para ela, porque preto de lá, preto de cá, que é com preto mesmo, eu não dou certo. Após a repercussão da conversa racista em uma rede social, a família sofre ameaças. Luciana Farias Diniz mora na região rural de Araporã. É casada e tem 2 filhas, uma delas com deficiência física. Por causa da deficiência da filha, Luciana afirma que a brincadeira passou dos limites e foi de mau gosto. Foi um motivo de vacilo no íntimo, no PV, conversando com a pessoa no particular, no PV, no Zap. Na cidade, não se fala em outro assunto. Achei um absurdo, né? Porque no nosso mundo de hoje não tem que ter esse negócio de racismo. A gente tem que respeitar o ser humano um ao outro. Todo mundo são iguais, todo mundo são filhos de Deus. Preto, ruivo, né? Tudo é ser humano. Os ataques teriam começado no início do ano, mas a professora que foi transferida para esta escola municipal só teve acesso aos áudios no mês de agosto. Em uma das gravações, a mãe acaba estimulando a filha a ser racista com a professora. Que chato, tia. Tudo negro, tudo preto. Essa minha, ela é grudada comigo. Onde é que eu tô, ela tá. Aí eu tava conversando, até o advogado falou, Luciana, ela falou, mas ela tava grudada comigo. Você já viu falar a tal da Pitrolinha? Eu tava falando do preto. Como e ela repetindo? Ela repetiu. A professora afirma que nos mais de 15 anos de profissão nunca havia passado por algo tão constrangedor, mas perdoa a mãe da aluna. Eu dou aula para a filha dela, mas eu não sei te dizer ao certo qual foi o motivo da indagação dessa mulher, não sei. A gente se sente mal, não vou dizer que a gente acha, mesmo que seja uma coisa de outro, porque eu vejo como uma coisa de outro mundo, né? Então a gente fica magoado, assim. Ainda tem, eu acho que vai continuar por um tempo. Mas perdoa ela? Perdoou. Luciana afirma estar arrependida e agora teme pela vida das filhas que recebem ameaças dos moradores de Araporã. Mas amanhã ela vai pra escola normal, né? Ai, não sei da minha vida se eu vou ter coragem de deixar. Eu dei medo de bater nelas lá. A professora, vítima dos ataques nas redes sociais, já registrou o caso na polícia. Fiz boletim de ocorrência na militar e na delegacia civil. Precisa de uma investigação, né? Para chegar à conclusão que realmente o áudio é dessa pessoa, né? Então, a Polícia Civil vai dar prosseguimento ao caso. Em nota, a Prefeitura de Araporã e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura disseram que repudiam essa demonstração de racismo contra a professora de etnia negra que atua em uma das escolas da rede. A administração municipal continua dizendo que não compactua nem aceita ataques com bases em preconceitos raciais, sociais, de gênero, de orientação sexual ou de credo. A Prefeitura e a Secretaria se solidarizam com a profissional e dizem que vão atuar de forma implacável contra mensagens de ódio e preconceito, não somente no ambiente escolar, como em todos os espaços da administração. E em sessão realizada nesta terça-feira, o Tribunal de Contas de Minas Gerais determinou que ex-prefeito e 10 ex-vereadores de Nova Lima devolvam R$ 474 mil aos cofres do município. O relatório de inspeção feito pelo tribunal apontou irregularidades no pagamento de verbas indenizatórias em 2006. Entre os intimados está o ex-prefeito de Nova Lima, Cássio Manhani, do PMDB. Ele era ex-integrante do PMDB. Nós fizemos um contato com o ex-prefeito e ele disse que desconhece as acusações e que nem sabia que era investigado. Os citados na ação têm 30 dias para recorrer da decisão. E já em Belo Horizonte, os servidores municipais acataram um reajuste de 2,53% oferecido pela Prefeitura. A Assembleia foi realizada hoje. O valor havia sido recusado pela categoria dos servidores nas outras 2 reuniões com o Executivo. O percentual do reajuste será apoiado na perspectiva de aumento da receita deste ano, que é de 6,4%. A Prefeitura já informou que, se ocorrer aumento da receita em novembro, vai fazer uma nova negociação. Bom, gente, e o reajuste dos servidores municipais é um dos assuntos de hoje da conversa com o nosso comentarista Orion Teixeira. Orion, essa negociação da Prefeitura com os servidores foi até tranquila e suave, né? E a gente fica imaginando se isso é uma concessão dos servidores ao primeiro ano do prefeito ou foi uma negociação bem feita. O que você acha? Boa noite. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Olha, Inácia, se a gente tinha alguma dúvida da capacidade política e administrativa do prefeito Alexandre Calil, ele está saindo até muito bem. Não tem nenhum conflito, grande conflito com a Câmara Municipal de Vereadores, onde ele aprovou tudo que queria.
Vimos há pouco a ampliação do Hospital de Barreiro. E também os servidores hoje não só desistiram da greve, como aderiram, aceitaram aí a proposta de reajuste de 2,5% em seus salários. De acordo com a Prefeitura, esse índice é o dobro da inflação do período. Além desse índice, terão também 2,8% no Vale Refeição. Os guardas municipais também aceitaram a proposta, além de gratificações aí de adicional de risco e de dedicação exclusiva. Por enquanto, passa pelos próximos meses, né? Que bom. E aproveitando então esse assunto de reajuste, você tem alguma informação sobre aquele reajuste pretendido pelos professores da rede estadual aqui de Minas? Olha, Inácia, não há sinais de reajuste para o restante dos servidores públicos estaduais. O que eles mais desejam hoje é acabar logo com esse parcelamento em até 3 vezes no recebimento dos salários. Hoje no estado é assim, quem ganha até R$3.000 recebe em uma parcela. A maioria, quem ganha acima de R$3.000 recebe em 2 parcelas. Quem ganha acima de R$6.000 recebe em 3 parcelas. Então, o governador lançou um plano de renegociação das dívidas tributárias aí, cujo prazo de adesão termina amanhã, e espera ter um dinheirinho extra para reduzir de 3 para 2 parcelas o pagamento e a quitação desses salários. Tomara, porque é um tormento esse parcelamento, né? Sem dúvida. Quem planeja as finanças familiares desse jeito, né, Orion? Muito Obrigada, bem. viu? Perfeito. Mineiros contra gaúchos? O Cruzeiro enfrenta hoje o Grêmio no Mineirão e o Atlético joga contra o Internacional em Porto Alegre. São as quartas de final da Primeira Liga. Os destaques daqui a pouco. E você vai ver também a seguir: acordo entre Justiça de Minas e Fundação Renova quer acelerar processos relacionados ao rompimento da barragem de Fundão em Bento Rodrigues. Há cerca de 70 mil ações tramitando. E vamos falar agora de futebol. A noite de hoje será de times mineiros contra times gaúchos. Para começar, o Cruzeiro entra em campo logo mais no Mineirão pelas quartas de final da Primeira Liga. E o adversário é muito conhecido, o Grêmio. O André Salles já está conosco aqui no estúdio. André, o Cruzeiro vai com tudo para cima do Grêmio e o Grêmio vai fazer o mesmo ou vão ter aí equipes muito diferentes em campo? Boa noite. Boa noite. Pois é, equipes muito diferentes, né? A gente brinca que nessa Primeira Liga ninguém está ligando muito para o campeonato. O Grêmio, só para a gente ter uma ideia, nem o Renato Gaúcho, o técnico, veio olhando a relação de jogadores, a maioria juniores, jogadores que ninguém conhece. O torcedor do Cruzeiro vai se lembrar do Bruno Rodrigo, é reserva lá, mas vai jogar hoje. E já o Cruzeiro, muitos jogadores poupados, Inácia, uma série de titulares na defesa, a defesa é toda reserva, mas do meio para frente, aí sim, o time tem muitos jogadores conhecidos, a expectativa é de que Arrascaeta, Robinho, Rafael Sobis joguem, então o time do Cruzeiro é forte, principalmente do meio para frente, então eu acredito que o Cruzeiro passe. Ok. E nós também temos o Atlético jogando daqui a pouco contra o Internacional lá em Porto Alegre. Como é que o Galo vai entrar em campo, hein? Poupando muitos titulares? Poupando, a gente já sabia até antes, né, Inácia? O Atlético soltou ali a lista de quem viajaria ontem, e aí muitos titulares fora, né, no total 7. Então, jogadores fundamentais, como o Vitor, por exemplo, não vão a campo, Fábio Santos, enfim. E aí, acabou de sair a escalação. O Atlético, apesar de estar com reservas, vai com um time forte. Só pra gente ter uma ideia, o ataque é o Fred e o Robinho. Então, é um time muito forte, o Inter também está poupando muitos jogadores, como eu te falei antes, até fora do ar, né, Inácio? Eu acredito numa final, passagem dos dois times mineiros. O Atlético superando o Internacional em Porto Alegre daqui a pouco e o Cruzeiro superando o Grêmio. Acho que os dois times passam e avançam na competição. E tinha tempo que Robinho e Fred não jogavam juntos, né? Exatamente, eles estão amargando aí a reserva no Atlético há um bom tempo, acaba sendo uma oportunidade de recomeço. É um jogo sem nenhuma pressão, o Atlético entra ali, se ganhar tudo bem, se não ganhar também não faz muita diferença, porque a Primeira Liga é praticamente um campeonato amistoso, então Fred e Robinho têm mais uma oportunidade de se recuperarem, quem sabe façam gols aí, façam boas partidas e possam voltar a ser titulares do time. Certinho, amanhã você volta para contar os resultados para a gente, combinado? Certeza. E você agora confere mais notícias que são destaque nesta sexta-feira. Tragédia de Mariana. Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Fundação Renova assinaram hoje termo de cooperação técnica para tentar acelerar os trâmites judiciais relacionados ao rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues. O documento reforça outro acordo feito em março deste ano para a instalação de escritório compartilhado entre a Fundação Renova e o Juizado Especial Cível de Governador Valadares. No local serão realizadas audiências de conciliação. Estima-se a existência de cerca de 70 mil processos sobre a tragédia de Mariana em tramitação na Justiça. Minas é o segundo maior estado do país. Nova estimativa foi divulgada hoje pelo IBGE.
Segundo o Instituto, Minas tem 21 milhões e 119 mil habitantes. Em primeiro lugar está São Paulo, com mais de 45 milhões. Entre as capitais, Belo Horizonte caiu para a sexta posição, com 3 milhões e 523 mil habitantes, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza. Já entre os menores municípios, a liderança continua com a cidade mineira de Serra da Saudade, na região central do estado, que tem 812 habitantes. Em todo o Brasil, são mais de 207 milhões de pessoas. Incêndio provocado. Bombeiros já sabem que o incêndio que atinge a vegetação do Parque Estadual do Itacolomi foi criminoso. O trecho fica entre as cidades de Ouro Preto e Mariana, na região central do estado. 40 bombeiros, 20 brigadistas e ainda 2 helicópteros e 2 aviões atuam na operação. O incêndio havia sido controlado na parte da manhã, após 3 dias de combate. Mas hoje à tarde as chamas reapareceram e as atividades foram retomadas. Prevenção contra incêndios no comércio. Operação Alerta Vermelho foi encerrada hoje com 461 vistorias em lojas da Avenida João César de Oliveira, em Contagem. Segundo os bombeiros, 360 estabelecimentos estão irregulares. 200 militares participaram das atividades de conscientização. Você deve ter rido de mim, né? Hoje é quarta-feira, ainda está um pouquinho longe para sexta. Vamos trabalhar muito até lá. E centenas de fiéis celebraram o dia de Padre Eustáquio hoje. Missas foram celebradas durante todo o dia em nome do santo, que viveu aqui na capital e foi beatificado pelo Vaticano. Os detalhes a seguir. A cidade de Tiradentes é endereço de eventos bem-sucedidos que se tornaram referência nacional, como o Festival de Cultura e Gastronomia, encerrado no último final de semana, e, por exemplo, o Festival de Cinema, entre outros. Nosso colunista Paulo Navarro analisa por que a cidade mineira é considerada ideal para ser palco de tantos sucessos. Olá! Tiradentes, outra vez Festival Cultura e Gastronomia, 20ª edição e que vem mais 40 porque deu certo. Mas por que deu certo, além da ótima organização? Porque lá tudo dá certo, porque é em Tiradentes e porque tudo em Tiradentes dá certo, porque é quase única. Eis a questão, ok? Ela teve um protetor, o Ives Alves. Mas o mais importante, o fundamental é outra coisa. Tiradentes teve a sorte de ficar esquecida durante séculos. Tiradentes ficou congelada no tempo. Tiradentes escapou da, entre aspas, modernização brega e assassina. Tiradentes durou até ser descoberta num tempo em que já só se pensava em preservação do patrimônio arquitetônico. Muitas cidades em Minas poderiam ser e ter o potencial turístico de Tiradentes. Elas não têm, mas porque foram destruídas. A arquitetura colonial deu lugar a caixotes revestidos por pastilhas. E preservada, rara, atrai turismo. Preservada, original, tem charme, gera dinheiro, empregos e continua viva. Uma lição tardia a todas as outras. Católicos realizaram várias celebrações hoje em nome de Padre Eustáquio, que viveu em Belo Horizonte em 1942 e 43 e foi beatificado há 11 anos, depois que o Vaticano reconheceu o milagre da cura de um câncer. Centenas de fiéis estiveram hoje no bairro que leva o nome do religioso, participando de missas do santo, que é considerado o mensageiro da saúde e da paz. Celebram neste 30 de agosto a memória do beato Padre Eustáquio, nascido em 1890 na Holanda, mas exerceu sacerdócio em Belo Horizonte. Hoje dá nome ao bairro onde fica a igreja, na região noroeste da capital. As comemorações começaram cedo, com várias missas celebradas ao longo do dia, com a igreja sempre lotada. Como parte da tradição, todos os anos, fiéis se reúnem para reverenciar a memória do religioso, conhecido como mensageiro da saúde e da paz. Padre Eustáquio morreu em 1943, aos 53 anos, em decorrência de problemas de saúde. Há 11 anos foi beatificado após o Vaticano reconhecer o milagre da cura do câncer de um fiel. E eu encerro te lembrando o nosso principal canal de comunicação, que é o Band Zap, 997727663. Se preferir, use o e-mail redaçãomg@band.com.br. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência nesta quarta-feira, mas eu quero contar contigo amanhã, quinta-feira. Tenha uma boa noite.
Obrigada.